E Piratininga, durante muito tempo, foi um polo atrativo, né? Bauru logo se tornou uma cidade comercial. Piratininga não. Piratininga continuou uma cidade produtora de café, agrícola, com grandes fazendas, né? Uhum. E apesar de Bauru ter tido a Fazenda Val de Palmas, que foi a maior exportadora de café do mundo por um tempo, Piratininga continuou produzindo café até os anos 70, até o comecinho dos anos 80, ainda existia essa cultura da colônia de café, sabe? Aquela fazenda que tem aquela fileirinha de casa, casinhas, um monte de famílias morando, né? Minha mãe morou em colônia de fazenda. Então, eu cheguei a ver isso em Piratininga ainda, sabe? Nos anos 70, de passar e ver o que é esse monte de casinha? Colônia, né? Hoje não tem mais, o pessoal saiu, veio tudo para a cidade. Sim. Em Bauru isso aconteceu muito antes, né? Porque o café acabou aqui muito mais cedo, né? A terra de lá é mais fértil do que a daqui. Sim. Até para as outras culturas eles falam isso, que a terra para lá é melhor do que a... Bauru não é muito da agricultura, né? Vamos para os outros livros. Deixa eu pegar. Então, esse é o Sonâmbulos Dotados de Visão. Tá. Luiz Paulo Domingues, Sonâmbulos Dotados de Visão. Esse livro é uma ficção histórica, né? Eu fiquei tanto tempo fazendo esse outro aqui, ó, que é o Fronteira Infinita, junto com o Edson Fernandes, que esse é um livro para faculdade mesmo, né? Um livro que tem toda a documentação descoberta em cartório pelo professor Edson Fernandes e tal. Né? E eu fiquei tanto tempo fazendo esse, né? Esse é o Índios, Bugreiros, Escravos e Pioneiros na Bauru do século XIX, que eu conto principalmente a história de Bauru, eu e o Edson, do século XIX. Mas eu senti falta de mostrar para o público a cena das batalhas, como se fosse um filme, sabe? Aí eu fiz esse outro que está na sua outra mão, que é o Sonâmbulos Dotados de Visão. É toda a história dessa guerra toda, que durou 62 anos aqui em Bauru, contra os indígenas caigangues. Tem personagens que existiram e outros que eu inventei, né? Certo. É uma ficção, mas que mostra todo esse caminho dessa ocupação, do surgimento de Bauru enquanto um povoado lá embaixo, da criação do distrito, da criação do município, né? Aí eu mostro tudo nesse livro, mas já com uma pitada de suspense, de terror, de aventura, né? Entendi, esse aqui é um romance. E esse outro não, esse outro é um livro de história mesmo. É um livro de história mesmo. Exatamente. Tá. Eu gosto mais dos romances. Então, você vai eu gostar gosto mesmo. mais dos romances. O pessoal fala muito do... Quem ficou famoso fazendo essa junção aqui que você fez foi o Dan Brown, né? Que ele pega alguns relatos, algumas coisas verdadeiras da Igreja Católica, junta com uma história que ele inventa. Foi isso e aí que fica, eu fiz aí. Exatamente. E aí você fica, pô, o que é verdade, quem existe e quem não existe. É muito bacana isso. Eu gosto. Mas os relatos históricos verdadeiros são muito importantes serem... Principalmente que no interior é muito... as histórias se perdem, né? Sim, sim. Eu sou de uma cidadezinha que chama Mineiros do Tietê. Lá tem muita história, assim. Inclusive tem uma fazenda histórica importantíssima. Isso, a do onde o Dom Pedro ficou lá, né? Fazenda Imperial chama. Sim. Muito legal. Mas se perdem as histórias. Sim. Morre uma geração, pronto, morrem com elas as histórias. E esse aqui, O País... Esse já é O País Vertiginoso. Esse já é um livro de ficção mesmo. É uma comédia, na verdade. Né? E ele foi lançado em 2 capas. Todos esses livros eles vão ser reeditados pela Pieces Editora, daqui de Bauru. Né? Então eu vou mandar fazer as 2 capas, né? Uma de cada cor, que era pro... Certo. Mas esse é uma comédia, não tem nada a ver com história. Passado no sul Qual da Argentina, é um realismo fantástico. É tipo uma história do Dias Gomes, do Júlio Cortázar ou do Gabriel Garcia Marques, assim. Né? Obviamente guardadas as proporções, mas eu quis fazer uma história fantástica, de realismo fantástico, né? Entendi. Bacana. Eu tenho alguns livros também que eu fiz que são empresariais, né? O ano passado eu lancei a história da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Eu fiz um livro para Camargo Correia também, da história da ação social deles. Mas esses são livros que não vejo como livro meu, né? Eu sou contratado para fazer. Entendi. Eu pego o serviço, já entrega. vem tudo meio mastigado, eu tenho que escrever.